Bom, pessoal, então retomando, já deu para tomar aquela aguinha, esticar um pouco as pernas. Vamos analisar agora os legitimados em ADO. Então agora, como falado, legitimados. Como já falado, atualmente, nós temos o mesmo rol de legitimados para todas as ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. ADI, ADC, ADO, o nosso objeto de estudo nesse momento, e também arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, as mesmas observações que nós fizemos em relação aos legitimados quando do estudo da ação direta de inconstitucionalidade, da ADI, isso vai servir para ADC, para ADO e para DPF. Os legitimados são aqueles previstos no artigo 103 da Constituição, incisos 1 ao 9. Lembrando aqui a importante distinção feita pelo Supremo entre legitimados universais e legitimados especiais. Legitimados universais prescindem da demonstração de pertinência temática. Legitimados especiais devem demonstrar a relação de pertinência temática entre o ato objeto de controle ou, no caso, a omissão objeto de fiscalização e a sua esfera jurídica de interesse abstratamente considerado, sob pena de não conhecimento da ação. Importante observação também diz respeito à capacidade postulatória. Aqueles legitimados que possuem capacidade postulatória chamada de especial e os legitimados que não possuem capacidade postulatória e, consequentemente, a ação, nesses casos, deverá ser proposta por advogado. Todas essas observações já feitas quando do exame da ADI, que vão ser utilizadas também para ADC, ADO e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, participação ou não do advogado-geral da União. Você pode estar pensando aí, professor, não há participação do AGU em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pois conforme o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição, o AGU tem por finalidade a defesa do ato atacado. A defesa, portanto, daquela lei ou ato normativo objeto de exame. Mas aqui nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos primeiro ao parágrafo 3º do artigo 103. Olha o que diz lá. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Se nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não há ato ou texto impugnado. Não há ato ou texto objeto de análise. Consequentemente, não há participação do advogado-geral da União. Essa seria uma conclusão apressada, uma conclusão assodada. Quando nós analisamos o objeto de controle, nós vimos que é possível que se tenha em ADO uma lei ou ato normativo sendo objeto de fiscalização. Quando se tratar de omissão parcial. Nem sempre a omissão vai ser total, a omissão pode ser parcial. E se a omissão for parcial, você tem um ato sendo analisado. Tendo um ato sendo objeto de análise, abre-se a possibilidade para a manifestação do AGU, do Advogado-Geral da União. E não é outro entendimento da própria lei. Se nós formos ao artigo 12e, parágrafo 2º, veja o que diz lá. 12e, parágrafo 2º. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Então, poderá. Por que poderá? Porque se a omissão for total, não há que se falar em manifestação do AGU. A função do AGU não é defender o legislador. A função do AGU é defender a presunção de constitucionalidade do ato objeto de controle, do ato objeto de análise. Portanto, se a omissão é total, não há qualquer ato passível de defesa por parte do AGU. O AGU
Defenderia o quê? O legislador? Defenderia a conduta negativa do legislador e não editar qualquer ato? Não, não é essa a função do AGU. O AGU tem função de defensor legis, defensor da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos editados. Assim sendo, só haverá participação do AGU em caso de omissão parcial, onde você tem um ato objeto de análise. Nessa hipótese, o relator poderá solicitar a manifestação do AGU, que deverá manifestar-se no prazo de 15 dias em defesa do ato, da lei ou do ato normativo, objeto de análise, objeto de controle. Vimos então a possibilidade de participação do AGU enquanto defensor legis. Nessa hipótese, como já destacado, poderá o relator solicitar a manifestação do AGU em defesa da presunção de constitucionalidade do ato normativo ou da lei objeto de controle, quando se tratar de omissão parcial. Na omissão total, não há manifestação do AGU, pois não há ato a ser defendido. E a função do AGU não é defender o legislador, mas sim a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Agora, Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, o PGR, ele é legitimado à propositura das ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade para ADI, ADC, ADO e também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, em conformidade com o artigo 103 da Constituição, inciso 6. Vamos até lá? Olha o que diz. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quanto à ADO, nós temos a Lei 9868 de 99, que também traz o mesmo rol de legitimados. Em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós ainda iremos estudar, você tem a Lei 9882 de 99, que estabelece o mesmo rol de legitimados. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Voltando ao Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, o PGR, ele é legitimado à propositura das ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Ele é, inclusive, um legitimado universal, como já estudado. Porém, o Procurador-Geral da República, ele atua também como custos legis. Cuidado, não é como defensor legis. Defensor legis é o AGU. O Procurador-Geral da República atua como custos legis em todas as ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao artigo 103 da Constituição, parágrafo 1º. Olha o que diz lá. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos a atuação do Procurador-Geral da República enquanto custos legis e não como legitimado à propositura da ação. E veja o que diz o parágrafo 3º do artigo 12E da Lei 9868 de 99. Diz lá. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for o autor, ou seja, nas ações em que ele não for o autor, não for aquele que está propondo a ação, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para as informações. Aqui ele vai se manifestar como custos legis, podendo se manifestar tanto pela procedência da ação como pela improcedência da ação. Não cabe a ele a defesa de nada a não ser do sistema jurídico. Ele é um fiscal do sistema jurídico, um fiscal da lei. Não cabe a defesa do legislador, não cabe a defesa do ato atacado, mesmo se tratando de omissão parcial, não cabe a defesa da omissão, mas a defesa do sistema jurídico. Do sistema jurídico abstratamente considerado no caso, podendo então se manifestar pela procedência da ação ou pela improcedência da ação. Tanto o AGU, como defensor legis, como o PGR, como custos legis, emitem parecer. Os pareceres não
não possuem força vinculante para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo não está vinculado aos pareceres emitidos pelo Advogado-Geral da União e tampouco pelo parecer emitido pelo Procurador-Geral da República. Vimos, então, manifestação do PGR e do Procurador-Geral da República. Qual o procedimento a ser adotado em ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Então, a ação pode ser proposta, como já destacado, pelos mesmos legitimados para a propositura de ADI e propositura de ADC. Veja o que diz o artigo 12A da Lei 9868 de 99. Diz lá: podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. A petição ela deve indicar a omissão total ou parcial violadora de um dever constitucional de legislar, ou indicar ainda a omissão decorrente da não edição ou da não prática de um ato de índole administrativo ou de uma providência de índole administrativo, conforme determinado pela Constituição, indicando ainda o pedido com suas especificações. Pedido para declaração de inconstitucionalidade total, parcial, pedido para adoção de medida de efeito concretista, decisão de efeito concretista, pedido, por exemplo, para fixação de prazo para edição do ato. Nós vamos analisar mais a fundo quando examinarmos os efeitos da decisão. Mas veja aqui, na Lei 9868 de 99, artigo 12b, o que nós acabamos de dizer. Olha o que fala lá. A petição inicial indicará, inciso 1, a omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar. Olha aí, dever constitucional de legislar. Ou quanto à adoção de medida de providência de índole administrativa. E seguindo, inciso 2, a petição indicará o pedido com as suas especificações. E no caso em que o legitimado não possui capacidade postulatória especial, a petição deve vir assinada por advogado, muito cuidado. Assim como a ADI, a ação ela é indisponível e, uma vez proposta a ação, não se admite desistência. Veja como dispõe o artigo 12d. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá grife desistência. Poderão ainda se manifestar em ADO os legitimados à propositura de ADI, ADO, ADC e ADPF e também o amicus curiae. Veja o artigo 12e e parágrafo 1º. Diz lá 12e. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei, que permite inclusive a participação da amicus curiae. Parágrafo 1º. Os demais titulares referidos no artigo 2º, os legitimados, segundo dessa lei, poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. E no artigo 2º da lei, nós temos os legitimados da propositura da ação. Veja lá, artigo 2º da lei 9868 de 99. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e nós temos aquele rol de legitimados. O cuidado que você deve ter aqui, repito, é para a hipótese em que o legitimado não possui capacidade postulatória. Nesse caso, a petição deve vir acompanhada do instrumento de procuração e vai ser assinada por advogado, como já dito. Então, muito cuidado com isso. E dentre os legitimados, quais não possuem capacidade postulatória conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Primeiro, coloque aí. Partido político com representação no Congresso Nacional. É legitimado, mas não possui capacidade postulatória. Necessário, portanto, que a petição venha assinada por advogado. Segundo, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Também não possuem capacidade postulatória. A petição deve vir assinada por advogado e é necessário que se tenha a procuração anexada. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 12b.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, olha lá, quando o legitimado não tiver capacidade postulatória, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. A petição inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente será rejeitada de plano pelo relator. Liminarmente indeferidas. Dessa decisão do relator, que indefere a inicial, cabe agravo. É o que dispõe o artigo 12c, caput, parágrafo único. Veja lá. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. No mais, quanto ao procedimento, aplica-se a ADO, o que já é estudado em relação à ADI. Bom, pessoal, fechamos esse bloco e já voltamos.